Eita glória, é melhor ficar com o que estava ou tá bom assim? Amém? Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 14. Deus Santo. Romanos capítulo 14. Nós compartilhamos a palavra hoje de manhã na ceia. E agora novamente estaremos compartilhando a palavra do Senhor. A leitura vai ser do capítulo inteiro, um pouquinho extensa, mas para que os irmãos entendam o propósito do Senhor nessa noite. Romanos 14, versículo 1, quem achou diga amém. Agora tira a máscara aí e dá um sorriso para o irmão que está do seu lado. Irmãos, sabe qual é o problema da máscara? Eu falei hoje cedo aqui. O problema da máscara é que agora a gente não sabe quem mais está triste e quem está feliz. Tem uns irmãos que já não gostam de cantar. Aí não canta já porque está de máscara, então ninguém está me vendo, eu não canto mesmo. Essa máscara aí é só Jesus, irmão. Mas nós vamos orar para isso cair por terra. Romanos capítulo 14, versículo 1 diz assim: acolhei o que é débil na fé. Outras traduções diz o que é fraco na fé. Não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos iguais. Cada um tem a opinião bem definida na sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do... Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo a vosso irmão. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que a si mesmo considera, para esse é impura. Se for por causa de comida, o teu irmão entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça parecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem. Verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação uns para com os outros. Não destrua as obras de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. Verso 21. O bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender ou enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova,
mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Deus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder celebrar a ceia juntamente com meus irmãos, aqui unidos, glorificando ao teu santo nome e aguardando a vinda do Senhor Jesus. Peço que pela tua infinita misericórdia, fale conosco, usa a minha vida, Senhor, conforme a tua vontade, para nos exortar, nos consolar, Deus, e trazer direção aos nossos corações. Que o Senhor seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o assunto que Paulo está tratando no capítulo 14 de Romanos é alguns problemas que surgiram dentro da igreja de Roma, devido aos diferentes pensamentos dos irmãos dentro da igreja. Um grupo estava pensando de um jeito, e o outro grupo pensando de outro jeito. Qual era a discussão aqui no capítulo 14? Por que Paulo escreve esse capítulo justamente para ensinar a igreja? A discussão aqui é sobre comida, o que se deve comer, o que não deve comer, o dia que se deve guardar e o dia que não se deve guardar, o que um irmão devia fazer e o que o outro irmão não devia fazer. A discussão aqui no capítulo 3, no capítulo 14, é concernente a coisas secundárias ao evangelho. Um exemplo: se eu levantar uma questão aqui nessa noite, é certo ou não comer chouriço? Talvez os irmãos vão perguntar, uns vão falar, eu como numa boa. Outros irmãos vão falar, mas é carne sufocada e eu não como isso jamais. Aí o outro irmão fala, mas Jesus não purificou tudo? Aí o outro irmão vai falar, mas é sangue, eu não como. Aí o mesmo irmão que não come o chouriço por causa do sangue, come a carne mais crua do churrasco e mais vermelha. Ou seja, é uma discussão que é levantada e não vai chegar a lugar nenhum. Por quê? Por causa das questões secundárias. Outro exemplo, se nós levantarmos, o que é certo? Guardar o sábado ou guardar o domingo? Os irmãos adventistas vão dizer que o certo é guardar o sábado, é o Shabat do Senhor, o dia do Senhor é o sábado. Então eles olham para nós guardando o domingo e falam assim, os irmãos batistas estão tudo errado. Mas o que Paulo está ensinando à igreja é que essas questões que estão sendo discutidas dentro da igreja são questões secundárias, diferentemente das questões da igreja dos Gálatas, que eles estavam discutindo coisas primárias à fé. O que é? Os irmãos judaizantes dentro da igreja estavam dizendo, se você converter, você precisa circuncidar, porque somente o circuncidado tem parte no povo de Deus. E Paulo escreve a carta aos Gálatas repreendendo, porque a circuncisão e coisas da lei não podem fazer parte do pacote da salvação. Uma coisa é discutir coisas concernentes à salvação, outra coisa é discutir coisas que não vão chegar a lugar nenhum. O capítulo 14, a igreja está discutindo coisas que não levaria ela a lugar nenhum. Muitas vezes acontece isso, porque coisas primárias precisam ser discutidas, coisas secundárias não. Ou seja, se um irmão acha e não pecar contra Cristo e ferir o evangelho, eu não posso acusá-lo, sim ou não? Porque o mesmo Paulo está escrevendo que se a minha consciência está limpa, eu faço. Mas se a minha consciência me ferir, eu não posso fazer. Mas pastor, então você está liberando eu fazer todas as coisas? Não, Paulo mesmo vai dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me... Ou seja, tudo eu posso fazer, tudo está liberado de fazer. Ninguém tem uma coleira em você, segurando você para que você não faça algo. Você tem liberdade em Cristo de fazer, mas saiba que nem tudo convém e nem tudo glorifica a Deus. E lá no livro de João,
nas cartas de João, João vai escrever sobre aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus não tem necessidade que ninguém lhe ensine nada. Por quê? Porque o próprio Espírito fala no coração dele. Entenda no seu coração o que Deus está querendo falar conosco. Por que a Igreja Batista não é uma igreja de normas e princípios com a questão de roupa? Porque nós acreditamos que você tem o Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo, Ele vai te ensinar a vestir, Ele vai te ensinar a andar, Ele vai te ensinar a falar, Ele vai te ensinar a fazer todas as coisas. Ou seja, quem tem o Espírito Santo não tem necessidade que alguém imponha algo ou algum ensinamento sobre ele. O problema no capítulo 14 é mais ou menos esse, que eles estão discutindo coisas que não vão levar ninguém a lugar nenhum. É certo comer chouriço? Sim ou não? É certo? Aí a pessoa fala, é uma discussão boba. Quando você jejua, os irmãos tomam água ou não? Sim ou não? Aí, eu estou olhando aqui de cima, é até engraçado. Uns irmãos fizeram assim, outros irmãos fizeram assim. Por quê? São coisas do Evangelho que você decide. Aí eu vou só dar uma apertada aqui nos irmãos. O jejum é de quem? É meu, se eu bebo água se eu quiser ou não. É certo ficar sem água. Lá no livro de Daniel, capítulo 10, vai olhar o jejum que Daniel fez. Ele comia, ele tinha abstinência de alguns alimentos, mas ele comia alguma coisa. Dá para entender que cada um tem um padrão, e a gente não pode colocar o padrão de vida que a gente adquiriu para o outro irmão viver? Porque cada um tem um pensamento, e cada um vive de uma forma. Voltando aqui, eu quero trazer uma coisa muito importante, eu vou falar isso toda hora. Se ferir o Evangelho, a atitude do irmão é problema de todos, mas se não ferir, o problema é dele. Vocês estão aí, gente? Nós precisamos aprender, porque precisamos, como comunidade, igreja, respeitar o espaço do outro. Talvez você tenha um irmão aí do seu lado que vive totalmente diferente de você, e isso não te faz melhor ou pior do que ele. Ele é diferente de você. Não queira encaixar o seu estilo de vida na vida desse irmão. Cada um tem um estilo, desde que não venhamos ferir o Evangelho e pecar contra Cristo. Volto a falar, se pecar, o problema é de todos. Se não pecar, o problema é de cada um. Então Paulo ele vai escrever o capítulo ensinando como tratar essas questões. Olha o verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que não come, porque Deus o acolheu. Em outras palavras, ele está dizendo da seguinte forma: você que faz um certo tipo de coisa, não julgue aquele que está fazendo. E você que não está fazendo ou está fazendo, não julgue aquele que não faz, porque Deus acolheu a todos. Sabe o que ele está falando aqui? É que dentro da igreja existe dois tipos de gente: o fraco e o forte. Mas ele falou assim: não tem direito de você julgar as pessoas, porque Deus acolheu a todos, aleluia. Porque todos nós somos cristãos, todos nós somos lavados e remidos no sangue do Senhor, todos nós fomos alcançados pelo Espírito Santo, todos nós estamos debaixo do sangue de Jesus, todos nós estamos caminhando para o céu. Então dentro da igreja tem dois grupos, o grupo fraco e o grupo forte. Fala comigo, o fraco. Quem que é o fraco, pastor? O fraco é aquele que condena tudo. O fraco é aquele que olha e escandaliza com tudo. Qual que é o pecado do fraco? Condenar tudo, julgar tudo, falar de tudo e de todos. E dentro da mesma igreja tem um forte, que talvez faz as coisas por causa da consciência, não acusar. E a palavra do Senhor vai ensinar para mim e para você que ele faz por causa da sua consciência. Então ele está ferindo a consciência do fraco. E como que a gente vai viver em comunidade, sendo que um é fraco e o outro é forte? Aí eu te falo, os dois grupos aqui são considerados como cristãos. Eles estão na mesma igreja, caminhando para o mesmo céu. Só que um grupo tem o pecado do julgamento, o outro grupo tem o pecado do desprezo. Entenda,
É a mesma coisa de eu levantar assim: pastor, é certo usar bermuda? Aí os irmãos vão falar assim: é certo. A outra vai falar assim: é pecado. Se eu souber que alguém se escandaliza com isso, eu vou fazer de tudo perto do irmão para não ferir a sua consciência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque é necessário aquele que é fraco, que condena tudo, parar de julgar, e aquele que não condena nada, parar de desprezar, porque nós precisamos ter uma consciência em Deus. Mas Paulo, ele vai dar o conselho, olha o verso 21, o bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que faça ou teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou enfraquecer. Eu não vou usar isso aqui, que é muito popular hoje, mas a questão do vinho, porque o que realmente a Bíblia, ela condena, é a embriaguez. Aí eu vou falar: irmãos, eu não vou fazer essa pergunta não, irmãos, pode tomar um vinhozinho dentro de casa? Na geração de hoje não pode, porque quem souber que você toma vai se escandalizar. Vocês estão aí, gente? Porque tem coisa que eu preciso deixar de fazer, não é porque a minha consciência está ferindo, mas porque está prejudicando o meu irmão, está ferindo os princípios dele, e ele é o fraco, e eu preciso aprender a respeitar. Paulo, ele vai dar conselhos, o bom é não fazer, que nós precisamos ter princípios. Aí o verso de número 3, ele vai falar no texto: quem come não despreze, e o que não come, não julgue o que come. Irmãos, esses dias a gente viajou. Quem viu que o pastor viajou? Levanta a mão. É certo, pastor, ir para a praia? Eu fui para a praia, irmãos. Eu preguei no Rio e depois eu fui para a praia. É certo, sim ou não? Os irmãos que não balançaram a cabeça e não responderam, eu já sei a resposta. Agora entenda algo: é correto eu ir no clube? É correto eu ir na praia? Irmãos, eu posso fazer coisas que não estão ferindo a minha consciência. O errado é eu chegar na praia, ou minha esposa chegar na praia, pôr o fio dental, pôr a bunda para cima e todo mundo está vendo ela. Irmãos, eu estava na praia com a minha família, com meu pai, com a minha mãe, meus 2 filhos, em paz, debaixo da presença de Deus, aproveitando o melhor dessa terra. Não escandalizei ninguém, não pequei, não fiz. O errado é eu usar a praia para ser sensual. O errado é eu usar aquele ambiente para fazer alguém pecar. O errado é eu fazer algo para escandalizar o evangelho. Estava lá de bermudinha, segunda pele, de boa, todo de roupa. Eu falei hoje de manhã, porque meu pai estava aqui, e foi até engraçado, mas minha mãe levou 2 camisas só para o meu pai ficar 3 dias. Ele não tirou elas 3 dias, ficou lá. Irmãos, existem coisas na minha vida e na sua vida. Por exemplo, é pecado ir na academia? É certo você cuidar do seu corpo, é correto você, olha lá o Daniel de novo, é correto você ter uma saúde e correr atrás, ficar tudo em dia. O errado é você usar roupa indecente dentro da academia, coisas que vão escandalizar o nome do Senhor. Ainda tira foto e fala assim: estou na bênção. Misericórdia, irmão. Existem coisas que nós precisamos entender que é de cada um. Só que eu não posso usar aquilo que eu estou fazendo para ferir o evangelho de Cristo. É errado o irmão ter um carro de 300 mil, mas tem gente que escandaliza com isso. Porque o irmão é soberbo, você viu o carro que ele chegou, né? Não é, irmãos, é porque Deus deu ele, Deus deu condição, Deus prosperou o irmão, deixa ele usufruir. Você sabe que tem gente que critica? Está doido para ter um.
Tem coisas na vida da Natália que talvez você não vai concordar, e tem coisas na vida dos irmãos que a gente não vai concordar, mas nós somos irmãos e precisamos nos respeitar e nos amar. Eu preciso aprender a olhar para os defeitos do Marcos Paulo, do Eduardo, e aprender a lidar com eles e viver em comunidade, sem prejudicar os irmãos. Tem coisa na vida dos irmãos, eu estava brincando hoje ali com o Eduardo, antes do culto, conversando com ele. Eu jamais faria isso, comprar um celular de 5 mil. Eu jamais faria isso, mas tem gente na igreja que compra, amém ou não amém? Quem tem o celular de 5 mil aí, levanta a mão. Os irmãos têm até medo. Irmãos, mas se o irmão comprar um celular de 5 mil, o problema não é meu, o problema é dele. Não está ferindo o evangelho de Cristo Jesus. Sabe qual que é o problema? Eu quero encaixar o meu estilo de vida no estilo de vida do irmão. Aí eu brincando com o Eduardo, ele falou: não, pastor, o meu custou menos que isso. Foi metade. Irmãos, nós precisamos entender que cada um aqui tem um pensamento, cada um aqui tem um estilo de vida, cada um aqui vai viver a vida conforme Deus destinou para ele viver, preparou para ele viver, e nós precisamos nos respeitar e nos amar. A igreja estava dividida pelo fato de não concordar um com o outro em certas situações secundárias, mas nós precisamos olhar e ter Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vou falar para as mulheres: é errado vestir roupa da moda? Não é. É errado é usar a roupa que as piriguetes usam. Tem um ditado popular que diz, o Hélio fala aqui, ditado popular não falha um, é verdade. Ditado popular: Deus deu a vida para cada um cuidar. Volta a falar: se ferir o evangelho, o problema é de todos. Se não ferir, deixa o irmão cuidar da vida dele, deixa ele viver a vida dele, deixa ele fazer o que ele quiser. Por exemplo, eu tenho muito dinheiro, vamos supor que eu tenho muito dinheiro, então eu tenho 100 mil na conta, e eu vou falar assim: eu vou dar o meu 100 mil hoje para o Marcos Paulo. Presta atenção, o que eu quero falar com isso? Eu vou fazer isso, vou dar o dinheiro todo que eu tenho e entregar na mão dele. Alguns irmãos vão dizer assim: pastor é doido, você não pode fazer isso, o dinheiro que... Irmãos, o problema é de quem? Quem trabalhou? Quem quis dar? Então, deixa eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Irmãos, é coisa simples, mas a gente acaba infiltrando na vida do outro e querendo colocar o padrão de vida que você tem na vida do irmão, mas não é assim. Cada um tem um estilo de vida. E os irmãos aqui estão discutindo: porque o irmão usou saia, o irmão usou calça, o irmão bebeu vinho, o irmão comeu carne, o irmão guardou o sábado, o irmão não guardou. Problemas pequenos, perto da obra que Cristo quer realizar em nós. Volta a falar: se ferir o evangelho, o problema é de todos. Se não ferir o evangelho, o problema é de cada um. Vou te contar um segredo. Pare de dar pitaco na vida dos outros. Porque são comentários que a gente faz, e a gente faz assim: coitado do Luiz Henrique, né? Coitado do fulano. O que a gente faz com comentário? Comentário te levou a algum lugar? Crítica te levou a algum lugar? Falar da vida dos outros te levou a algum lugar? Então por que você faz? Por que eu faço? Nós estamos fazendo coisas que não nos levam a lugar. Então, irmãos, deixa o irmão viver a vida dele em paz. Aí Paulo, ele vai dar algumas funções da igreja aqui. O verso 4 e o verso 5, olha comigo. Qual é a função da igreja no texto? Vocês estão aí, gente? Vocês estão me compreendendo aqui nessa noite? Amém? Verso 4: quem és tu que julgas servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster.
Um faz diferença entre dia e dia, outro julga todos os dias iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. O verso 4, verso 5, Paulo expõe que a função da igreja é acolher e não julgar. Fala comigo, a função da igreja é acolher e não julgar. Você já viu, irmãos, que a gente é muito bom no comentário, mas fraco na oração? Paulo está dizendo que a função da igreja não é julgar, a função da igreja é acolher, a função da igreja é estender as mãos, a função da igreja é ir atrás do irmão e saber o que está acontecendo, mas nós preferimos recuar e falar com o outro. Pensa, Luiz Henrique brigou com a Natália, eu venho aqui e falo com o Gabriel, Luiz Henrique brigou com a Natália, levou o Gabriel a chegar a lugar, qual lugar? Nenhum lugar. Não contribuiu em nada, não ajudou em nada. Mas por que que isso acontece? Porque a gente não tem maturidade para acolher e a gente prefere julgar, a gente prefere condenar, a gente prefere lançar a palavra, a gente prefere falar do irmão, a gente nunca está pronto para acolher e estender as mãos. Olha a outra função da igreja, verso 6. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Sabe qual é a função da igreja? É agradar a Deus e não aos homens. Irmãos, no dia que você se preocupar mais em agradar a Deus e esquecer dos homens, você vai ter uma vida melhor. Você vai parar de olhar para as pessoas que estão ao seu redor e parar de preocupar com a opinião dos outros e viver o que Deus tem para a sua vida, e viver o que Deus tem preparado para você. A função da igreja é agradar a Deus e não aos homens. Ah, mas porque se eu fizer isso, fulano, guarde, eu não posso ferir a consciência do irmão. Se eu caminhar debaixo da presença do Senhor, debaixo do propósito de Deus, vai, meu irmão, como diz o Galvão, vai que é sua, Tafarel. Olha o verso 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Nossa função é agradar a Deus e não a nós mesmos. A função da igreja, irmãos, é agradar sempre a Deus, não se preocupar com você, com o seu eu, com a sua vontade, com os seus prazeres. Deus precisa ser glorificado nas suas atitudes, Deus precisa ser glorificado na sua vida, Deus precisa ser glorificado naquilo que você faz todos os dias. Deus precisa ser exaltado. Olha o verso 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. A função da igreja é viver debaixo do senhorio de Cristo. Irmãos, sabe o que é o grande problema? É que todo mundo conhece todo mundo e todo mundo quer participar da vida de todo mundo. Sim ou não? Gabriel tá ligado, Gabriel. Aí eu vi o irmão, eu deixei de ver, o irmão fez isso, o irmão viajou. E hoje tudo é os status. Estou de olho nos status. Porque você não precisa fazer mais nada. Irmão, os status denunciam, o que você faz? A gente estava lá na praia e o irmão falou, uma pessoa mandou: agora eu sei porque que o pastor está quietinho. Aí depois que a gente postou uma foto lá, aí a pessoa falou: agora eu sei porque que o pastor está quieto. É porque a gente estava na praia. E depois que eu postei a foto, a pessoa descobriu. Até então a pessoa não sabia. Irmãos, são coisas simples. Eu não estou falando nesse âmbito de participar da vida do outro, se alegrar com a vitória do outro, viver o que Deus tem para a vida do outro e se alegrar também.
Mas o grande problema é que nós estamos sempre prontos para puxar para trás. E Paulo vai dar 3 conselhos aqui, o que nós precisamos fazer para vencer isso. Verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Nós precisamos viver em paz. Olha o verso de número 15. Se for por causa de comida o teu irmão entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças parecer aquele a quem a favor de Cristo morreu. Aí ele vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Sabe o que eu aprendo, irmãos? É que o Espírito Santo, ele nos chama para amar uns aos outros. É porque o reino de Deus é paz. E nós precisamos aprender a viver em paz uns com os outros. Debaixo de uma comunidade que serve a Cristo em paz uns com os outros. Nós vamos ceiar nessa noite, e o que nos iguala ao céu é poder sentar na mesma mesa e saber, Cristo partiu o pão que era o corpo dele, e sangrou na cruz do Calvário, aquele sangue que hoje nós estamos tomando para a remissão dos nossos pecados, para a transformação das nossas vidas. E sabe, irmãos, nós somos muito bons para falar assim, puxar o outro, falar do outro, criticar o outro, mas somos ruins devagar, fracos no amor. Que o amor de Cristo preencha o meu e o seu coração, para que possamos amar uns aos outros, suportar uns aos outros no temor, honrar uns aos outros, querendo mais a honra do irmão do que a nossa própria honra, querendo mais que o irmão seja exaltado e menos a gente, porque, irmão, você pode ter certeza, se hoje eu estendo a mão para alguém aqui, quando eu precisar amanhã, alguém vai estender a mão para mim. Essa é a lei de Cristo e dos profetas. E ele vai dizer no verso 19, assim, pois, seguimos as coisas da paz. Olha só, nós precisamos ter paz, e também da edificação uns para com os outros. Fala assim comigo, Deus me chamou para construir, para edificar, e não para destruir. Isso você precisa guardar hoje. Deus nos chamou para a edificação dos outros, não chamou para destruir, não chamou para colocar ninguém no chão, não ser promovido em cima de ninguém. Deus nos chamou para a edificação dos outros. E a minha pergunta é, você tem trabalhado na edificação do seu irmão? Você tem trabalhado na edificação de fé do seu irmão em Cristo Jesus? Você tem se preocupado com a fé do seu irmão? Você tem sentido falta daqueles que não têm vindo à casa de Deus? Você tem se preocupado com o fraco na fé? Ou ele tem sido visto por mim e por você como objeto de acusação? Deus nos chamou para viver em comunhão e edificação um dos outros. Se tem algo na vida do Luiz Henrique que ele não tem, eu posso ser para completar. Se tem algo na minha vida que eu não tenho, o Duda pode completar essa área. Se tem algo na vida do Tiago que não completa, eu posso completar. E se tem algo na minha vida, ele pode completar. Isso é edificar. Que sejamos maduros. Eu falei hoje de manhã, é até engraçado o André e o Felipe lá em casa, porque o André sabe mais e o Felipe sabe menos, né? E às vezes a Natália ajeita o Felipe primeiro, e ele fica bonitão lá, aí depois logo vem o André. Aí a gente fala assim, nossa Felipe, mas você está muito bonito, e o Felipe não sabe de nada. E a gente elogia. E o automático do André é vir também. Quase que põe a mão na cintura e fala assim, e eu?
Aí as pessoas que, quando o Felipe nasceu, foi assim, né? Algumas pessoas levaram presente para o Felipe e levaram também para o André. Aí, André e tal. Quando o Felipe nasceu, a gente separou lá um negócio de polícia, né? E entregou o André, e seu irmão que nasceu trouxe para você. Sabe por quê? Porque criança disputa. Quem vai ser melhor, quem vai ser pior, quem vai ser mais bonito, quem vai ser mais feio. Isso é coisa de criança, sim ou não? Mas adulto se apoia. A gente não está aqui para disputar nada com ninguém. A gente está aqui para se apoiar um no outro, orar um pelo outro, interceder um pelo outro, chorar um com o outro, se alegrar um com o outro, passar raiva um com o outro, talvez ferir um ao outro, mas ser curado pelo precioso sangue de Jesus na cruz do Calvário. O que nós precisamos, pastor? Deixar de ser meninos e ser adultos na fé. O que é precisar de mim para fazer você voar espiritualmente? Você pode ter certeza que eu vou fazer. Mas tem gente que quer ver nossa derrota. Tem gente que está torcendo para cair. Tem gente que não vai. Eu não vou com a cara do fulano. Eu não vou com a cara do ciclano. Vou dizer, você tem um problema com você mesmo, não é com ninguém. Porque eu não vou com a cara do fulano. Eu não gosto de ciclano. Você não gosta nem de você, você vai gostar dos outros? Irmãos, nós precisamos reposicionar nossa mente, porque adulto se apoia, adulto constrói, adulto edifica, adulto chora um com o outro, adulto sente a dor um do outro. Criança não, quando vê o outro cair, ri ainda. É necessário nós sermos maduros em fé, é necessário nós crescermos em fé. Invista mais em pessoas, invista mais em relacionamentos do que julgamentos. Acolha mais e julgue menos. Ore mais e fale menos. Se você pode ser a ponte que essa pessoa precisa para passar de um lado para o outro, seja. Se não pode, também não critique. Irmãos, nós precisamos alertar para esse tipo de coisa, porque às vezes a gente cai em pecados pequenos que Deus condena. Tem os dois grupos, o fraco, e eu estou dizendo aqui nessa noite, se tem fraco aqui, pare de julgar os outros. E tem o forte, para de desprezar o fraco. Como é que a gente vai viver? No amor, na paz e na edificação. Se a gente se ama, se a gente tem paz, e se a gente quer edificar, nada vai nos parar. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, é paz, alegria, é gozo no Espírito Santo. Você pode ficar de pé no seu lugar? Quero convidar o louvor, os diáconos. Irmãos, olha a sua identidade, você que está me ouvindo pelo YouTube ou Facebook, YouTube, né? Você que está me ouvindo pelo YouTube, você tem uma identidade. Olha a sua identidade aí. É a sua digital. Eu falei isso hoje, porque é assim, cada um tem uma. Vocês sabiam que ninguém tem igual? Deus me deu um estilo de vida, eu sou de um jeito, faço coisas que o Hélio jamais vai fazer. Ele tem uma identidade e eu tenho a minha. Mas nós nos amamos, nos respeitamos e estamos indo para o mesmo céu. Eu faço coisas que os irmãos talvez vão falar assim, o pastor é doidão. Vão me acusar, vão falar de mim, que não fira o evangelho. Aí, mas o pastor tem a identidade dele. O que a gente precisa entender? É que quando você vai lá fazer a sua identidade, você põe a sua digital, para falar assim, só tem essa no mundo. E como é que a gente quer colocar o nosso padrão de vida para o outro? É a mesma coisa querer exigir o pastorado de uma pessoa que não é pastor. Mata. Porque ele não foi chamado para ser pastor. É a mesma coisa de botar 10 caminhões de cimento nas costas. Estava uma alegria, depois que colocou peso, morreu. Por quê? Não foi chamado para aquilo.
Sabe o que eu aprendo? É que cada um é de um jeito, cada um é de uma forma, mas tem um que nos comprou. Ele fala em João 17, Marcos Paulo deu abertura, que sejamos unidos, num só parecer, num só pensamento, num só propósito, caminhando para glorificar o nome do Senhor. Eu quero ler o texto da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. O verso 31 vai dar uma resumida na mensagem, olha só. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sabe o que está falando? Paulo está falando assim: olha para si, examine-se a si mesmo, viva a sua vida, caminhe no seu propósito, respeite o espaço do irmão, honre o irmão, exalte a Deus nas suas atitudes, aquilo que você faz, e discirna o corpo de Cristo, o sacrifício dele na cruz. Nós vamos orar pelo pão e pelo cálice. Pode pegar, em nome de Jesus. Nós vamos santificar o Senhor. Você que não vai tomar a Santa Ceia, eu peço que por um momento você fique sentado, em nome de Jesus. Mas vai chegar a sua hora para a glória de Deus. Pai, eu santifico nesse momento esses alimentos espirituais, que é o pão moído na cruz do Calvário, o suco de uva, que é, Senhor, o teu sangue derramado cada gota por nós, Senhor, que seja santificado. Se os seus filhos, ó Pai, ao comer ou tomar, sejam cheios do teu Espírito Santo, sejam abençoados pela tua presença, e que o poder do Senhor seja revelado a nós. É essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus, amém. Pode servir, vamos servir com alegria, tomar a ceia com alegria. Eu sacrifício sou. Tu provés a Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me. Você pode cantar isso nessa noite? Deus proveu o Espírito, e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me,
se você que está nos visitando e não congrega conosco, mas está em comunhão com Deus e o seu pastor, você também está liberado a ceiar, amém? Talvez você está constrangido ainda por não congregar conosco, mas fique em paz para tomar a ceia, sendo que você está em comunhão com Deus e com o seu pastor, no nome de Jesus. Pega o pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer o pão. Além do Rio Azul, consegue não? Além do Rio Azul. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pode tomar o cálice. Você pode levantar uma palavra de agradecimento ao Senhor. Agradeça a Deus aí no seu lugar. Do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal. Você pode ficar de pé? Ali tudo é vida, Ali tudo é Paz, morte e choro, nunca mais. tristeza e dor, nunca mais. além do Rio Azul. As ruas São de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. tristeza e dor. Nunca mais. Verei Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. verei os olhos de Jesus e tocarei. Seu corpo enfim. Não haverá Mais noite ali. não haverá nenhum clamor. Você pode levantar as suas mãos. Olhos de Jesus e tocarei seu corpo em mim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos
O que nos motiva a servir a Cristo é saber que a nossa estadia aqui não é eterna. Nós estamos aqui de passagem. Tudo passa, o mundo passa, a concupiscência passa, as coisas dessa terra passam. O nosso coração está em Cristo Jesus. E a trombeta, a última trombeta, vai tocar. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que ficarmos vivos, Paulo vai dizer, seremos todos transformados. Dá uma piscada de olho aí. É assim, o abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Segura, deixa eu falar, presta atenção. Você vai fechar o olho aqui na terra e abrir o olho no céu. Aquele que morreu na terra crente, sem perna, com câncer, está lá em cima com o corpo glorificado. Porque as leves, momentâneas tribulações dessa vida não se comparam ao que nós vamos viver no céu. Aí Paulo vai descrever o capítulo 15, eu sinto a presença de Deus aqui. Ele vai dizer assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Tudo foi vencido pela morte de Jesus na cruz. Aí ele vai encerrar o capítulo 15 de Coríntios dizendo: por isso, meus amados, sede firmes e constantes, porque o seu trabalho na obra do Senhor não é vão. Fala com o seu irmão assim: vai valer a pena. Morte, choro, tristeza e dor, cante! Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza, dor, nunca mais, nunca mais. Cante isso, morte e choro. Morte, choro, tristeza e dor. Levante as suas mãos. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto. Enfim, Não haverá mais noite ali. Ele é o sol da justiça. Haverá Aleluia. nenhum clamor. verei os Olhos de Jesus e tocarei seu rosto. Enfim, Tem gente que tem até um hino, né? Fala assim: eu vou abraçar Moisés e falar: e aí, Moisés, como é que foi o mar vermelho? Ô Elias, como é que foi lá que você orou e o fogo caiu do céu? Eu vou lá em Paulo e falar: e aí, Paulo, como é que foi a sua experiência? Irmãos, mas nós vamos assentar à mesa com o rei. Ele vai servir a ceia. Ela vai a sé. Essa ceia no céu não será servida pelos diáconos, mas será servida pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o nosso coração esteja nele, que possamos viver para ele, com Cristo, em toda essa terra, glorificando o seu nome. Que o grande amor de Deus Pai,
a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, sobre todo o povo espalhado na face da terra. Recebam nesse momento o Espírito Santo. Deus me ordena a soprar sobre vocês o Espírito Santo. Todos aqueles que aguardam a vinda do Senhor, receba agora, receba agora, receba agora o Espírito Santo que nos chamou para o dia de Cristo.